Camaradas e amigos, agradeço a vossa presença nesta audição sobre o trabalho e funções sociais do Estado no âmbito da elaboração do programa eleitoral do PCP para as eleições para a Assembleia da República a 6 de outubro. Não partimos do zero, temos a base da nossa intervenção de sempre, da ação desenvolvida nos últimos anos, da política patriótica e de esquerda essencial para responder aos problemas nacionais, mas não deixaremos de valorizar os contributos que aqui hoje sejam dados. Quando olhamos para a realidade no presente e definimos a resposta que é necessária dar aos problemas nacionais, reconhecemos que pela intervenção do PCP e a luta dos trabalhadores e do povo, a situação que se vive hoje no país mudou para melhor quando comparada com a existente há 4 anos atrás. Contra todas as campanhas e todos os vaticínios, foi possível interromper a ação destruidora do governo PSD-CDS e abrir uma nova fase da vida política nacional marcada pela defesa, reposição e conquista de direitos. Destacamos a eliminação da sobretaxa do IRS e a alteração de escalões, o aumento geral e extraordinário das pensões de reforma, a reposição para todos os trabalhadores e reformados do subsídio de Natal por inteiro, cuja eliminação, na prática, havia sido imposta pelo anterior governo, a gratuidade dos manuais escolares em toda a escolaridade obrigatória, a redução do valor das propinas, a redução do preço dos espaços sociais e o alargamento da sua utilização, a reposição de feriados roubados, a reposição dos salários e horários de trabalho de 35 horas para os trabalhadores da administração pública, o início do descongelamento da progressão das carreiras, o aumento do salário mínimo nacional, apesar de insuficiente, o aumento no abono de família, o fim do corte de 10% no valor do subsídio de desemprego. Comprovou-se que a defesa, reposição e conquista de direitos, indispensável para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, também constitui um fator decisivo para o crescimento económico e a criação de emprego. Mas, ao mesmo tempo, evidencia-se a manutenção de graves problemas nacionais, consequência duradoura da política de direita. Numa correlação de forças que permitiria dar resposta aos problemas do país, isso não se concretizou porque o PS e o seu governo, em convergência com o PSD e CDS, confirmam o seu compromisso com os interesses do grande capital e a sua submissão ao euro e às imposições da União Europeia. Particular significado tem a manutenção das normas gravosas da legislação laboral e o propósito de novas alterações negativas, tal como a aceitação do domínio dos grupos monopolistas ou insuficiente investimento público em áreas sociais e serviços públicos fundamentais, de que são o exemplo os transportes e o Serviço Nacional de Saúde. No horizonte, designadamente face às eleições para a Assembleia da República, coloca-se a escolha sobre o caminho e a opção a tomar. A nossa resposta, o nosso apelo, o nosso compromisso é claro. Andar para trás não, avançar é preciso. E para que assim seja, é preciso dar mais força ao PCP, à CDU. Nesse reforço da CDU está a garantia de que não desperdiçará nenhuma possibilidade de levar mais longe a melhoria das condições de vida e que se dará mais força à alternativa patriótica e de esquerda que Portugal precisa, cujos eixos essenciais integram a defesa e afirmação da soberania nacional, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a promoção da produção nacional, o controle público dos setores estratégicos, a valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, o acesso de todos à justiça, o combate à corrupção, a taxação do grande capital. Camaradas e amigos, nessa política alternativa, no futuro que queremos construir, a valorização do trabalho e dos trabalhadores é um elemento essencial, condição e objetivo de desenvolvimento. Portugal, apesar dos avanços dos últimos anos, é um país em que a distribuição do rendimento nacional é profundamente injusta. Os salários são baixos, os horários são desregulados, a precariedade muito elevada.
Centenas de milhares de trabalhadores, apesar de trabalharem, estão numa situação de pobreza. Dezenas de milhares imigram. Muitos que desejam ter filhos não os têm, seja por carências económicas, seja por horários incomportáveis ou incerteza no futuro. Valorizar o trabalho e os trabalhadores impõe-se como condição da melhoria das condições de vida e de trabalho, de realização pessoal e profissional. A situação nacional e o futuro do país colocam a necessidade do pleno emprego, do aumento geral dos salários, dos horários dignos, da estabilidade de emprego, de melhores condições de trabalho e de uma legislação laboral que não fragilize, mas antes defenda e alargue os direitos dos trabalhadores. O PCP considera como uma emergência nacional o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das profissões e das carreiras profissionais, o aumento do salário médio nacional e a sua aproximação aos da média dos países da Europa, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. O PCP considera a necessidade de horários dignos que assegurem tempo para viver, harmonização entre a vida profissional e a vida pessoal e familiar, o combate à desregulação dos horários, a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores, a prevenção, proteção e reparação relativa ao trabalho por turnos. O PCP defende a estabilidade de emprego, o combate à precariedade, o emprego com direitos, que é um posto de trabalho permanente que corresponda a um contrato de trabalho efetivo, seja na administração pública e no setor empresarial do Estado, seja no setor privado. O PCP defende melhores condições de trabalho que assegurem o direito de todos os trabalhadores à integridade e às condições de trabalho condignas, o direito aos feriados, a 25 dias de férias, o combate à repressão e às discriminações, o cumprimento dos direitos individuais e coletivos, a liberdade de organização e a ação sindical, a contratação coletiva. O PCP defende que o desenvolvimento científico e tecnológico, com as possibilidades que abre, coloca com mais força a necessidade de concretizar avanços nos salários, na redução dos horários, nas garantias da segurança no emprego, na melhoria das condições de trabalho, na segurança social. O PCP defende a revogação das normas gravosas da legislação laboral e uma legislação laboral que proteja os direitos dos trabalhadores. O PS, com as suas opções de classe, convergindo com PSD e CDS, resiste a cada avanço e, designadamente na legislação laboral, insiste em manter normas gravosas e introduz mesmo novos aspectos negativos. No grupo de trabalho da Comissão Parlamentar, aqueles três partidos já votaram em conjunto a manutenção de normas gravosas da legislação laboral, como a caducidade da contratação coletiva e a não reposição do princípio mais favorável ao trabalhador, tal como votaram a introdução do alargamento do contrato de muita curta duração e do período experimental de 90 para 180 dias, abrindo um alçapão que os patrões pretendem aproveitar para a generalização da precariedade. E, entre outras malfeitorias, se preparam para votar as taxas de legitimação da precariedade. Não há ainda uma decisão final. Os trabalhadores lutam e vão continuar a lutar pelos seus direitos e contra as normas gravosas da legislação laboral e a sua alteração para pior. Saúde essa luta. Saúde a CGTP Intersindical Nacional, a grande central sindical dos trabalhadores portugueses, e saúde a decisão de convocarem para o próximo dia 10 de julho uma manifestação nacional em Lisboa, no dia da discussão do Estado da Nação, e nesse dia vão desfilar até à Assembleia da República, vão fazer ouvir a sua voz. O PCP prosseguirá a sua intervenção, dará estímulo à luta dos trabalhadores, agirá na Assembleia da República e inscreverá no seu programa eleitoral o objetivo da revogação das normas gravosas da legislação laboral, seja as que hoje já lá constam, sejam aquelas que PS, PSD e CDS lá venham a colocar. Camaradas e amigos, no quadro da elaboração do programa eleitoral, assumimos uma posição inequívoca quanto à necessidade de dar corpo a um conjunto articulado
de medidas assentes na garantia do direito à segurança social para todas as gerações, consolidando a espinha dorsal do sistema previdencial através da defesa e consolidação dos seus princípios de contributividade e de solidariedade intra- e intergeracional, que assegura a substituição dos rendimentos do trabalho em situações de desemprego, de doença, de maternidade e paternidade e na velhice. Assumiremos a valorização do aumento da esperança média de vida como uma conquista civilizacional, assegurando o direito à reforma e a uma pensão digna para todas as gerações de trabalhadores. Queremos hoje anunciar o compromisso de propor a alteração da atual legislação de forma a garantir aumentos anuais para todas as pensões, valorizando-as e assegurando a recuperação do poder de compra, com a definição de um valor mínimo de aumento anual em termos absolutos que garanta um aumento mínimo de 40 euros ao longo da legislatura, com um aumento mínimo de 10 euros em janeiro de 2020. Continuaremos a bater-nos para que se concretize o direito à reforma aos 40 anos de descontos para a segurança social, independentemente da idade e sem qualquer tipo de penalização. Assumimos o compromisso com as atuais gerações de trabalhadores para que os seus direitos de proteção na velhice, que tendo como premissa basilar a valorização do emprego e dos salários, seja acompanhada da reposição da idade legal da reforma aos 65 anos, a eliminação do fator de sustentabilidade que se traduz na redução do valor da sua pensão no futuro. A centralidade que damos ao direito à reforma e a uma pensão digna consubstancia o valor que atribuímos ao direito de todos os portugueses à segurança social. A estas propostas associamos a necessária ampliação de receitas que são devidas ao sistema público, garantindo a sua gestão rigorosa, associada à valorização do emprego com direitos, dos salários e da diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Na saúde, os portugueses vão ser chamados igualmente a decidir entre as propostas que apontam para a redução da capacidade de resposta do SNS e a proposta do PCP, que tem, na sua gênese, a garantia de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. Defendemos medidas que assegurem a todos os lugares do território nacional e a todas as unidades de saúde do SNS os recursos necessários ao cumprimento da missão que lhe está atribuída. As propostas para a saúde que defendemos dão passos decisivos para o fim da promiscuidade entre o público e o privado, defendendo de forma inequívoca a gestão pública das unidades de saúde, com uma clara separação de setores e independência entre eles. Na nossa proposta, não há lugar para parcerias público-privadas, nem para entidades públicas empresariais, e também não há lugar para taxas moderadoras que não moderam absolutamente nada, a não ser impedir que centenas de milhares de portugueses acedam aos cuidados de saúde que necessitam. Ou seja, uma política que assume que a saúde é o produto da relação dialética entre os indivíduos e as suas circunstâncias materiais, nomeadamente as condições económicas, sociais e ambientais em que evolui. Tal como temos vindo a afirmar, não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais valorizados, profissional e salarialmente, e por isso avançamos com o caminho que assegura a existência de um número adequado de profissionais, a existência de condições de trabalho dignas, a integração de todos nas carreiras e com remunerações adequadas. Camaradas e amigos, para o PCP existe um rumo alternativo para a educação, entendendo-a como um valor estratégico fundamental para o desenvolvimento individual e coletivo e para o progresso do país. Com este objetivo, apontamos um caminho no quadro da política patriótica e de esquerda, em que a escola pública de qualidade, gratuita e inclusiva surja como o modelo mais avançado e moderno, mais justo, mais livre e fraterno de organização do sistema educativo. Também na educação, valorizamos os avanços conseguidos na atual legislatura com a intervenção do PCP e a luta dos trabalhadores da educação,
professores, auxiliares da ação educativa, outros técnicos. Mas chegados aqui, é fundamental avançar e não andar para trás. O programa eleitoral do PCP aponta para um combate forte à elitização e mercantilização do ensino e ao rumo que tem vindo a ser seguido de pressões para a adaptação da formação às chamadas necessidades de mercado, procurando que a pressão técnica para a entrada no mercado de trabalho corresponda à falta de capacidade crítica e de consciência coletiva e transformadora que, a existirem, podem pôr em causa o sistema em que assenta a exploração. Se relativamente aos setores tratados anteriormente, podemos valorizar importantes avanços, relativamente à ciência, verificamos, sobretudo, que persistem e até se agravaram distorções estruturais e os estrangulamentos financeiros do sistema científico e técnico nacional. No PCP, olhamos para o conhecimento científico em que este se afirma crescentemente como uma força produtiva direta, num projeto global em que defendemos a necessidade do desenvolvimento económico. O conjunto das propostas apontam de forma clara para uma aposta no conhecimento. O caminho que procuramos desenvolver centra-se na responsabilização do Estado com a definição clara de uma política científica que tenha em conta as necessidades nacionais, nas várias esferas da atividade económica, social e cultural, com a duplicação até ao final da legislatura do financiamento por investigador no setor público e o recrutamento, no mesmo prazo, de um número significativo de técnicos e auxiliares de apoio à investigação. Defendemos a criação de uma agência para o desenvolvimento e transferência das tecnologias que promova e facilite a transferência para o tecido produtivo das descobertas, inovações dos centros de investigação e a resposta destes às necessidades das empresas. Mas também a valorização da investigação fundamental, livre e em qualquer dos domínios das ciências sociais e humanas, com o reforço dos meios que lhe são atribuídos. O programa eleitoral do PCP atribui grande importância à cultura e por isso avançamos propostas que combatam o desinvestimento a que foi sujeito ao longo dos anos por PS, PSD e CDS, bem como o esvaziamento da diversidade e destruição do tecido cultural, a privatização e a mercantilização. Propostas contrárias à formação de uma dupla estratificação, elitização e massificação, no acesso à cultura, em ambos os casos, contrária à democratização. Defendemos um verdadeiro serviço público de cultura com um financiamento de 1% do orçamento do Estado. Camaradas e amigos, o PCP tem respostas e soluções para fazer avançar o país. O PCP inscreve como objetivo a concretização de uma política capaz de assegurar, também nos setores hoje aqui abordados, e que outros camaradas vão desenvolver, o desenvolvimento económico e o progresso social. Propostas para fazerem avançar o país, dar resposta plena aos direitos e aspirações dos trabalhadores e do povo e afirmar a soberania nacional. São estas as bases das nossas propostas para uma política diferente, para um país melhor. Muito obrigado.